Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao professor Manuel Matos, uma pessoa muito querida que eu recordo com grande saudade aqui nos meus primeiros passos de psicóloga em formação. Portanto, eu sou aqui da casa e sinto-me aqui na casa e não saio daqui da casa. Portanto, fiz aqui a minha licenciatura, o mestrado e, portanto, aqui cá fico. Um bocadinho também com este grande disponibilidade e companheirismo do professor João Justo, que também tem sido um companheiro e um orientador dentro do meu trajeto aqui, não só académico, profissional. Ora bem, eu quis aqui trazer um pouco dentro desta discussão do espaço, do corpo e da subjetividade, acrescentar um aspecto que eu acho que é crucial e que se integra com todos eles, que é a noção de tempo, a temporalidade, os aspectos ligados ao tempo. O espaço evoca narrativas e para haver evocação de narrativas é preciso, de facto, esta noção de temporalidade. E vou-me centrar não só na trajetória do corpo dentro da subjetividade do materno, mas também focar-me naquilo que tem sido uma das minhas interesses de investigação, que é os aspectos da subjetividade da voz materna e de que forma é que a voz pode ser um impulsionador da criação do materno. Ora bem, nós podemos dizer que a experiência espaço-temporal da nossa vida pré-natal caracteriza a nossa pré-história. Todos nós encontram uma analogia com a evolução da história da humanidade, a história da evolução filogenética, através de expressões tão primitivas como o canto e a dança. Sobretudo numa experiência que a todos é comum, que é a experiência de ritmicidade, de ritmo. A dança e a música, diz Stern, que são por excelência a expressão dos afetos de vitalidade. Também o corpo materno ocupa e é ocupado por um espaço e um tempo de subjetividade, de natureza sensorial, e quando eu falo sensorial, não me refiro apenas só à percepção, mas à subjetividade, às filiações sensoriais, à subjetividade sensorial, afetiva, fantasmática, inter e transgeracional. Sabemos que a gravidez, se estivermos centrados em conseguirmos compreender esta questão, esta noção de tempo na subjetividade do materno, a gravidez é uma história intemporal, embora ela seja contada através do tempo, um tempo cronológico, mas também um tempo subjetivo, feito de uma história intemporal, de contratempos, virada quer para o passado, quer para a atualidade, quer para o futuro. E vou-me servir exatamente da iconografia da história da arte, um pouco para percebermos um pouco esta transformação, esta metamorfose. Ao longo da história da humanidade, o corpo e o ventre materno têm suscitado sentimentos de idealização, fusão, mistério, mas sobretudo ambivalência. E sabemos nós que, ao longo da história da arte, e que se reflete a nossa história da humanidade, a gravidez tem sido representada desde uma representação em que suscita, sobretudo, a questão do divino, não é? O estado de esperança que também já o professor Manuel Matos hoje falou, até haver uma representação da integração entre o feminino e o materno, em que a sexualidade está presente e em que se configura o casal parental, o casal grávido e o casal parental. Todos nós conhecemos, e são imagens que têm sido, portanto, na história da arte, a primeira imagem da maternidade está muito conectada a esta imagem de fertilidade, em que, sobretudo, o que aparece é uma forma redonda, em que o que nós conseguimos aqui pensar é que algo está a acontecer naquele corpo, algo está a ser ocupado, mas não qualquer coisa que também nos dá uma certa invisibilidade, não é? Não há aqui transparência. O sagrado e o divino, o estado de graça, o estado de esperança, ocupa de facto o período da Renascença nestas imagens da gravidez e da maternidade.
Porém, Leonardo da Vinci, portanto, foi de facto um grande criador e um grande inventor, não é? Que nos deu as primeiras imagens do feto na cavidade intrauterina, mas também nós reparamos que é uma imagem ainda dissociada do corpo materno. Conseguimos ver o feto, mas não conseguimos ver o feto dentro da mãe. E como é que eles se relacionam e como é que eles se integram. Pouco e pouco começamos então a ver o feto que se vai pondo à transferência dentro do corpo materno e conseguimos ver uma configuração entre o corpo materno e o corpo do bebê dentro. E com estas imagens fabulosas do Marc Chagall conseguimos ainda ver outra coisa, que é a visibilidade do feto à transparência do corpo materno, tal como as crianças desenham em determinadas alturas a transparência nos desenhos, em contacto com o mundo externo da mãe. Portanto, esta questão que nos faz evocar que o feto está dentro da mãe, mas também está em contacto e em relação com aquilo que a envolve. E, portanto, podemos perceber que este estado de tempo e espaço é um estado de metamorfose e de antecipação em que nós podemos, ora, voltarmos para o passado, ora, voltando para o futuro. Na minha tese de doutoramento, uma das preocupações que eu quis me centrar foi, de facto, como é que as grávidas se autorretratam ao longo da sua gravidez e, portanto, pedi a mães grávidas para se desenharem no segundo e no terceiro trimestre. E nós vimos que havia, de facto, esta evolução, esta metamorfose de uma certa completude, não é? De uma imagem, aqui eu estou grávida, mas ali estou mais do que grávida, eu vou me tornar mãe. Portanto, há todo um corpo que se completa. Mas também há outra coisa, outros aspectos muito interessantes. Um bebê está dentro de mim, ao mesmo tempo que no terceiro trimestre, apesar de eu estar grávida, também há um outro bebê que se configura já num espaço já transitivo, não é? Potencial de eu estou grávida, tenho um bebê dentro de mim, mas já estou a pensar como é que ele vai daqui nascer e, portanto, já estou mais a pensar não no bebê imaginado, mas no pré-bebê real, não é? Portanto, E alguns desenhos mostram mesmo esta configuração também do pai, não é? Esta constelação também em que se integra de facto o pai, naquela proximidade do casal, que se aproxima no terceiro trimestre, juntamente com os preparativos de gravidez e sobretudo um bebê que está ora no ventre, ora cá fora. Hoje sabemos que a imagem virtual do feto pode, de certo modo, podemos nos questionar até que ponto é que esta imagem do feto, sobretudo nas ecografias 4D, e agora se fala de 5D, vem alterar esta representação do bebê imaginado. Portanto, temos aqui qualquer coisa que nos faz pensar na antecipação do bebê real, algo que tem a ver com o conceito de relação de objeto virtual do Sylvain Meissonier, que também já aqui foi aqui falado. Então temos um bebê, um feto que habita o corpo materno, ao mesmo tempo que há um bebê imaginado que ocupa o pensamento da mãe e do pai. Neste caso estou-me a focar na mãe, mas sabemos que há também um bebê imaginário do pai, do casal parental. Então podemos pensar que, de facto, num paradigma mais biopsíquico, em que, e eu penso que hoje o professor João Justo já quis aflorar um pouco essa hipótese, de que, por um lado, temos um feto com toda a sua capacidade sensorial de entrar em contacto com o corpo materno, de lhe dar sinais que a mãe pode interpretar, e ao mesmo tempo que temos, de facto, um bebê imaginado que obriga a uma certa subjetividade e representações. E, portanto, até que ponto é que este dueto, falamos muito da interação entre o bebê e a mãe, mas como é que isto se operacionaliza? Como é que este feto pode dialogar com este bebê imaginado? Então sabemos que, do ponto de vista da mãe, os movimentos fetais, também já aqui falados, são aspectos essenciais, não é? Aquilo que se pode associar aos pictogramas, não é? de representação mais ao nível do mundo originário,
em que a mãe começa a criar uma criação subjetivada do bebê através dos movimentos fetais, através do primeiro batimento cardíaco, que é extremamente emocionante para quando se ouve pela primeira vez o batimento cardíaco do bebê, das grávidas, ao mesmo tempo que da parte do feto, a voz materna, o toque e as emoções são também veículos, são canais de poder estar em contacto. Então podemos dizer que haverá a existência de protodiálogos, uma relação entre o feto e este bebê, que se constrói através de um protodiálogos de natureza tónico-emocional, em que o feto pode ter um papel muito importante ao nível da sensibilidade às emoções, não é? Portanto, esta questão hoje também já evidenciada na investigação, que o feto, portanto, reage às emoções maternas, ao mesmo tempo que o bebê imaginário comunica com o feto através de representações maternas, que o Lebovitsky fala, de facto, ainda com grande atualidade, as representações corporais, afetivas, fantasmáticas. É o estado de preocupação materna primária, que capacita esta mãe para uma atenção e uma escuta ativa aos sinais corporais do bebê, mas também a vitalidade do feto desempenha um papel importante, essencial, nesta diferenciação. Portanto, é o facto do bebê começar não só a mexer-se, mas a mexer-se de uma forma diferenciada e padronizada, que lhe dá esta possibilidade da mãe poder fazer a subjetividade desta leitura dos movimentos. Então podemos dizer que o nascimento da mãe se opera através de um processo de reverie materna, num balanço entre a transparência psíquica, que também já aqui foi falada, é um conceito de Vygotsky, portanto, esta retrospectiva de ir ao encontro do objeto primário e, ao mesmo tempo, ir-se aproximando também de um estado de preocupação maternal primária, de identificação empática com este bebê que ela sente e que vai nascer. Portanto, o olhar interno, o reencontro com este objeto, o reencontro com o objeto interno, que nos faz pensar um pouco nesta questão: onde estava eu e que lugar é que eu ocupava no corpo da minha mãe antes de eu ter um bebê que ocupa o meu corpo. Com esta... De certo modo, este olhar interno, e isto é uma hipótese também referida por Vygotsky, está muito bem representado neste olhar oblíquo e ambivalente das Madonas. Portanto, um olhar que ora se reflete, ora se parece estar a olhar para o bebê, ora a olhar para um espaço passado, retrospectiva. Portanto, também está ali, o bebê está tão perto, mas ao mesmo tempo ela pode estar tão longe. Mas não é só no Renascimento, portanto, ainda hoje, quer dizer, muito mais atualmente, no século XIX, continua a haver este olhar interno que permanece ao longo da história da humanidade. Portanto, esta mãe que pode ter um bebê tão perto, mas pode estar com um olhar tão longe. Portanto, esta sobreposição de tempos que se pode ver aqui. Contrasta, de facto, com este olhar devotado, este olhar que reflete, de facto, o tal diálogo emocional, tónico-emocional, portanto, de disponibilidade empática, que o Stern fala tão bem no conceito de Attunement, de sintonia e de intersubjetividade, que é um conceito também importante. Ao nível do tempo cronológico e do tempo subjetivo, portanto, Coleman também salienta esta questão de que nós podemos contar esta história através de 3 tempos, não é? Estou grávida, há um bebê dentro de mim e depois há um bebê que vai nascer. Portanto, muito embora em muitos gravidezes nós sabemos que estes tempos se podem alternar, sobrepor, e quantas vezes este estou grávida demora o tempo todo a chegar até ao final da gravidez, e outras vezes começamos por nos preocupar com o bebê que vai nascer, e portanto esta questão da temporalidade é qualquer coisa que é de caráter também subjetivo. Já Stern fala-nos também da constelação da maternidade, no sentido destes 3 discursos, com a sua própria mãe, consigo própria e com o bebê.
Portanto, E Rafael Lev, também, que foi também salientada de manhã pela colega Paula Camarneiro, tem também uma teoria interessante, polarizando um pouco dois tipos de orientação para a maternidade. A chamada facilitadora, que tem uma visão idealizada da gravidez, uma atitude muito simbiótica, ela acha que realmente a gravidez é uma forma de satisfação narcísica do seu papel enquanto mulher e enquanto mãe, enquanto que a reguladora está constantemente numa atitude de hipervigilância, de um sentimento de intrusão. O bebê é um intruso, não é? Portanto, e quantas vezes também, mesmo na gravidez saudável, oscilamos entre estes dois padrões durante a gravidez. Há também ainda o perfil da reciprocadora, que é, portanto, chamado se calhar mais associado se calhar à mãe suficientemente boa do Winnicott, aquela que consegue negociar o espaço entre o si mesma e o bebê. E agora, centrando-nos mais no ventre materno. Podemos dizer que o ventre materno pode ser considerado o primeiro auditório humano. Já falamos aqui de espaço e agora falamos de auditório. Sendo que a voz materna, não só a voz materna, mas a voz terna, porque a voz da mãe, do ponto de vista da subjetividade, é uma voz doce, uma voz que quando se dirige a um bebê se modifica, através do conhecido Madurese, ou mamanhês, emerge deste fundo sonoro amniótico, e que podemos, se calhar, pensar numa primeira sonata in utero. Portanto, esta voz é uma voz que nos acompanha, é o primeiro rosto da mãe. É interessante notar que, se do ponto de vista do bebê, há muitos estudos que já evidenciam que a audição fetal tem lugar, do ponto de vista do materno, do ponto de vista da sensibilidade sonora na gravidez, há poucos estudos que se debruçam sobre esta temática. E foi qualquer coisa que também me preocupou no meu percurso. Portanto, perceber como é que a mulher, quando fica grávida, como é que se ela altera, se há uma alteração ao nível da sua identidade do mundo sonoro e musical. Quando digo sonoro e musical, inclui a forma como ela, quais são as experiências que ela tem relativamente ao som, ao ruído, à música, quer relativamente a si mesma, quer relativamente ao bebê. E, portanto, o que nós vimos é que do segundo para o terceiro trimestre há um aumento significativo da sensibilidade da mulher. Ao mesmo tempo que, do ponto de vista da autorrepresentação da imagem corporal, ela também sofre uma metamorfose no sentido desta completude. Portanto, a mulher, ao mesmo tempo que o corpo se transforma, a sensibilidade à escuta também ela tem lugar. Em termos também de preocupação ao nível, o que é que isto poderá ser interessante? A sensibilidade à escuta revela-se também uma variável muito interessante no sentido de ser um indicador de uma boa vinculação materna pré-natal. Portanto, é à medida que a mãe tem capacidade de se poder preparar para escutar o seu bebê, no sentido porque a escuta é naturalmente um mecanismo de proteção e de vinculação. É a partir da escuta que nós conseguimos, de certo modo, poder organizar o espaço e podermos proteger, portanto, os nossos descendentes, e neste caso mesmo a nível mesmo biológico, portanto, numa situação de perigo, é a partir da escuta que damos o alerta para poder irmos proteger através de qualquer ruído que pode suscitar. Portanto, há aqui uma correlação interessante entre a sensibilidade sonora e musical da mulher com a qualidade da vinculação. E, portanto, este ritmo é, de facto, uma das experiências primordiais do feto e é a partir desta ritmicidade do primeiro retrato que a mãe tem também o seu bebê. E, portanto, é a partir da forma como ela lê o ritmo dos movimentos que ela consegue dar uma representação de um temperamento do seu bebê, através dos seus padrões rítmicos. Então podemos dizer que na nossa história ontogenética o escutar vem antes do olhar, a voz materna antes do rosto. Isto foi teorizado por Suzanne Mayel, que ela, portanto, foi portanto,
uma psicanalista que fez realmente um trabalho muito importante ao nível também do autismo e mais portanto, de aspectos mais de fragilidades ao nível do self, e que nos diz que a voz materna pode representar, desde a vida pré-natal, ocupa este lugar de proto-objeto materno. É através da voz da mãe que está lá, mas também se pode ausentar, que o feto tem uma noção da existência do outro. Não é? Portanto, nesta questão de romper, quer uma continuidade, quer uma descontinuidade. Do ponto de vista mais da interação, a voz materna desempenha um papel primordial também na interação materno-fetal e que está também representado por conceitos mais de caráter interpessoal, de sintonia afetiva, de intersubjetividade, que nos falam estes autores, e que podemos também alargar ao canto materno. O canto materno é de facto a expressão da elaboração da ambivalência psíquica, em que nós muitas vezes podemos cantar aquilo que não é fácil dizer. Nós sabemos que muitas das canções, tal como na poesia, conseguimos muito mais expressar a ambivalência, e as canções de embalar são um exemplo disso, não é? Portanto, esta polaridade entre a ameaça e aquilo que é, entre o papão e os objetos mais protetores. Uma alternância também entre a transparência psíquica e a preocupação maternal primária, porque uma mãe, quando canta não só para o seu bebê, como canta para o bebê que um dia ela está a revisitar na sua história mais interna. É também um diálogo tónico-emocional, é também uma experiência de sintonia afetiva e de intersubjetividade. E eu não gostaria de deixar de salientar que isto não é só teorizado. Hoje em dia há evidências científicas e ao nível dos avanços da neurociência já conseguimos comprovar que uma ativação do lobo temporal inferior esquerdo do cérebro do feto é um bom indicador da percepção fetal da voz materna. Assim como a diminuição do bocejo. A diminuição do bocejo pode ser também, através da observação ecográfica, um indicador da discriminação da voz materna, comparativamente, por exemplo, ao toque. Então podemos pensar, se calhar, no futuro, num paradigma mais de interação materno-fetal, em que os aspectos ligados às correlações entre frequências cardíacas da mãe e do feto podem ser boas formas de nós repensarmos no biológico o que é que se está a passar nos dois corpos, através de, por exemplo, da presença da voz. Quando a voz está presente, de que forma é que quer a mãe e o feto se podem sincronizar. E, portanto, a voz pode ser um bom objeto mediador de estabelecimento da interação. Sabemos que a voz materna é percepcionada na gravidez, mas, curiosamente, neste artigo, 5 dias após o parto, apenas a voz materna evoca uma resposta de orientação do recém-nascido e não a voz paterna. O canto tem sido também objeto de experiências interessantes, mesmo em casos de vulnerabilidade, como é o caso de maternidades de parto pré-termo, portanto, de dias pré-termo. O canto durante o método canguru tem impactos positivos nesta estabilidade neurocomportamental dos bebés e na diminuição da ansiedade materna. Assim como também é interessante perceber que quando a mãe canta, e se o bebê tem, portanto, demonstra sinais de resposta positiva, como sorrisos, a orientação do olhar, a mãe vai infletir a sua voz e vai aumentar o seu pitch de vocal, e, portanto, que quer dizer que também o bebê faz a mãe, não é? Portanto, esta questão de a voz apela o bebê, mas o bebê também, ao dar sinais e espelhar aquilo que está a ouvir, a mãe também, portanto, aquilo que cada vez mais se salienta, o importante papel da contingência e da comodalidade nas interações mais precoces. E queria só, para fechar, gostava de vos deixar aqui com uma experiência que tem sido objeto das minhas últimas ocupações enquanto investigadora. Estou a trabalhar com o professor João Justo na Maternidade Alfredo da Costa, na unidade de neonatologia, observando díades pré-termo,
no sentido de perceber como é que esta questão da interação vocal, quer na fala, quer no canto, se pode processar em termos de interação dentro do método canguru. Se calhar pedi agora para puxar a luz, não sei se... Ok. Estás a ficar muito gorducha, não é? Estás a papar muita coisa. Calma comilona. Tu vais ficar gorducha. Gostas do leitinho da mamãe? Gostas? É bom, não é? Ficas crescida e gorducha. Vou voltar porque agora parou a imagem, não é? Vou passar um bocadinho mais para a frente para... Estás a ficar muito gorducha, não é? Estás a papar muita coisa. Calma comilona. Tu vais ficar gorducha. Gostas do leitinho da mamãe? Gostas? É bom, não é? Ficas crescida e gorducha. As mães eram convidadas a falar e a cantar. Percebermos os Minha linda. Como estás? Olha a mamãe. Olha a mamãe. Está no colinho da mamãe, minha princesa. Mesmo em sintonia com a Não foi montagem. Aqui temos um exemplo muito interessante da tal modalidade entre as cofocalizações. O bebê quase que focaliza a mãe em espelho mesmo. E é muito mais visível no canto, e é o que estamos a tentar de facto concluir. Que o canto favorece estas cofocalizações e a maior contingência. Não vejo se bebê chuchu. Mamãe. É mamãe. Olha mais. Reparem bem, o bebê é o dizer é o quase que faz.
outro aspecto importante, e é esta coordenação, esta orientação do olhar, que é mais forte também no canto. Eu não sei se tenho tempo, que eu se calhar provavelmente já ultrapassei o... Tenho? Não? Então, pronto. E fico então por aqui. Obrigada.